Bem-vindos ao Gi Patrian em Ação. Eu sou a Gi Patrian, estrategista digital, e eu amo o dia que chega para gravar o podcast, porque eu recebo empresárias, empreendedoras, alguns homens também, mas o foco do Gi Patrian realmente sempre foi e continua sendo entrevistar empresárias. E hoje eu estou com uma mulher que eu já acho ela linda. Gente, olha como que a vida é engraçada. Quando eu era CLT, eu lembro dessa mulher incrível que tá aqui do meu lado. Eu lembro dela grávida, com barrigão, assim, ó. E ela tem esse olho lindo dela. E ela usava um vestido azul que realçava mais ainda o olho dela. E nunca na minha vida eu imaginava que ela era dona de buffet e que eu iria me tornar dona de buffet. Nós morávamos na mesma cidade, que era São Caetano, e hoje onde a gente está, no Gi Patrian, aqui em Orlando. Van, muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui comigo. Olha, olha É uma só. honra esse mundo pequeno, né? É demais. Bom, essa época eu não lembro de você nem de nada, porque eu tava Olha, grávida de gêmeas e não conseguia nada. mas eu lembro que a gente almoçava no restaurante dos portugueses, Isso, né, na Rua isso, Amazonas, que era em é, frente do escritório que eu trabalhava. exato. E eu lembro que você tem esse olho lindo seu e você usava eu lembro da sua barrigona. E aí eu lembro você usava um vestido azul royal, que ele Uhum. realçava o seu olhar. O vestido eu lembro, porque eram poucos que cabiam nessa época. E tem uns que marcam porque a gente usa só aquele, né? Exato. Porque serve. Mas olha como que é engraçado, né? Foi o que eu te falei nos bastidores. Quando eu tava olhando o seu Instagram, até pra pensar nas perguntas, falei, cara, a gente morou na mesma. Assim, moramos na mesma cidade, Não. atuamos depois no E a mesmo segmento. cidade é Isso, assim. e lá a gente nunca conversou. Exato. Que depois que vocês venderam o buffet, eu conversei com a sua irmã, com a sua mãe, mas você já estava aqui, então a gente nunca tinha conversado, eu e você. Exato, exato. A gente se via em eventos Exa- de buffet, ex- principalmente pandemia, que começou, né? O prefeito começou a juntar e a gente volta E a aqui. gente se encontrou aqui. Olha como que Deus é perfeito. Exato. Mas, Lu, eu quero que você conte pra nós, pra quem vai ver esse episódio, você, você já era da área de buffet no Brasil? Como você caiu no buffet? Se era um sonho seu? Como que foi isso? Uau. Não era um sonho. Eu sou farmacêutica. Olha, Eu trabalhava com papel já, eu trabalhava numa área legal de assuntos regulatórios, tá? Escrevi bula por muito tempo, as pessoas falam assim, uau, né, nossa, que é o chato, chato, boring, né? muito E chato. eu trabalhava com papel, eu trabalhava com muito papel, depois área de novos negócios, mas sim, sou farmacêutica, trabalhei anos na indústria. É, não, eu pensava em ter negócio próprio, mas nunca tive, porque eu era feliz naquilo que eu fazia. Mas de repente eu me tornei mãe. E passou um tempo, assim, a minha mais velha, ela tinha 3 anos, e eu vivia aquela coisa no coração, Aquela porque eu pegava angústia. muito trânsito, eu ficava horas fora de casa, eu chegava em casa. Então eu pensei, daqui eu não consigo crescer mais, porque eu não vou deixar de voltar para casa, sabe? Começou a vir aquela coisa, eu sei que cada um tem a sua história, mas a minha Mas a naquele maioria de momento mães é isso. Naquele momento, para mim, era assim: a minha família era prioridade, minha filha era minha prioridade. Apareceu um convite para gente mexer num espaço, né? E transformar num buffet. Aquilo ficou me corroendo por um tempo, mas eu falei: quer saber? Acho que é o momento ideal que eu Mas vou a sua pegar. mãe já era dessa área. Não, Nem a sua irmã. não, minha irmã é advogada, Meu não tinha nada a ver Deus. com isso. A minha mãe sempre cozinhou. A Tá. minha mãe fazia, mas por vontade própria, mas ela é super tímida, então ela vendia para quem aparecesse, assim, mas não era, não, não. Aí esse Caramba. negócio apareceu e meu marido, né, é arquiteto, mas na verdade no Brasil ele trabalhava sempre assim, com incorporação com reforma, era mais esse lado dele. Então a gente falou assim: não, vamos fazer isso. Pegamos, reformamos o espaço antes de eu sair e comecei a mexer. Isso Fui, você no emprego ainda isso, CLT. isso farmacêutica. Tá, tá. Então assim, fui mexendo meus pauzinhos, fui estudando, fui mexendo, montamos tudo. Aí eu pedi demissão, saí. Falei, agora vai.
Só que aí deu um monte de problema. É sempre. Burocrático, é claro. Quem Claro. disse que seria assim, Aí né? aquilo começou mais ainda. Eu falei, e agora? Larguei tudo. Agora, assim, eu tenho uma criança para criar, né? O que eu vou fazer? Continuei mexendo, continuei estudando, fui dar uma mão pro meu marido. Essa época que você me via, não estava aberto o buffet ainda, não não podia abrir. tava. Não, mas assim, eu já tinha colocado todo o meu recurso, toda a minha vida naquele empreendimento, já tinha feito um monte de coisa e ainda não podia abrir. Então eu ia, trabalhava com meu marido, continuava mexendo os pauzinhos, Caramba. brigando. Então esse era o trabalho. Então o trabalho começou muito tempo antes. Aí, assim, chegou no momento que eu falei assim, e aí, engravido, não engravido? Porque chegou a época que a minha filha já estava no máximo que eu falava assim, vou ter, não Se vou for pra ter. ter, tem que ser Minha irmã agora. marcou casamento, minha única irmã, eu falei assim, e agora? Vamos, não vamos, vamos, não vamos, né? E todo, pipocando. Meu marido sempre teve o negócio dele. Tá. Eu ajudava na parte dele, mas assim, ajudava no que eu podia enquanto eu tava lá, dava pitaco, mas ia trabalhando pra abrir o buffet. Pra abrir o Aí buffet. quando começou que ia. Ainda não tinha começado, eu falei assim: Mas quanto vou tempo foi engravidar. pra Quase 2 anos conseguir de abrir? problema. Depois que eu pedi demissão. Quase 2 Quase 2 anos. anos. Caraca. Não chegou a dar 2, mas quase 2 anos. Foi tenso, foi gasto muita. Caramba. Foi. Então, né? Sim, conto como, porque assim, eu ia estudar, ia fazer um monte de coisas, ia brigar, ia mexer, então tava lá. Tava lá montando, pedra Caramba. por pedra, montando cozinha, montando tudo. Você sabe como é. Sim, Aí como sei. falei assim, tá bom, vamos engravidar, vai. Não sei o quê. Tá Dei um mês, se engravidar, falei, vou dar muito 3 calmo, né? meses. Tá tudo Falei, muito vou dar calmo. 3 meses. Se engravidar bem, se não engravidar, acabou, né? Aí engravidei no primeiro mês, fui descobrir, eram gêmeas, ou seja, meus planos. O buffet E pra o mim, buffet começando, então assim, começou tudo junto. veio a gravidez de Veio gêmeas, tudo junto. abertura do aí, buffet. aí liberou, foi tudo junto. Como sempre. Então, eu falei assim, vamos, empreendedorismo é isso, né? Eles falam que assim, é você montar um avião enquanto ele tá Decolando. enquanto ele tá voando, é isso. Meu Deus, tá vendo? Essa parte eu Então, não eu sabia. recebi, assim, eu recebia o pessoal, assim, estudante, nutricionista, estudante de gastronomia, recebi em casa, com uma no peito, a outra no peito, minha mãe lá me ajudando, pau para toda a obra. Então, nós éramos mãe, vó, babá, cozinheira, administradora, Porque vocês, tudo junto. assim como o buffet toca, a gente produzia todos os salgados. Eu sei que você, que depois. Gente, olha isso. Quando ela vendeu, eu comprei muita coisa. Isso em 2023. Eu lembro do lustre. Porque aquele lustre eu fiquei apaixonada por ele, mas deu um trabalho para pendurar que, meu Deus do céu. Mas enfim, a mãe dela depois veio trabalhar na minha cozinha lá do buffet para ajudar na produção, porque eu fazia tudo na mão também, principalmente os assados. E olha como que o mundo é, cara. E a minha mãe que me falou, você viu que a Gi tá morando aí? Eu falei, não, mentira. Ela falou, Aí eu fui procurar, eu já tinha, você já seguia. Mas sabe como anda o algoritmo, Sim, né? sim, Eu não- acho que tem pessoas que de vez em quando olham, meu Deus, eu não vejo mais essa pessoa, vou procurar. Ela tá lá. É isso mesmo. E aí eu é isso vi mesmo. que ia ter um evento, aí eu falei assim, eu vou lá. E assim a Aí gente nos ela encontrou me aqui. reconheceu logo de cara, eu falei assim, pronto. Foi, porque quando eu vendi o buffet também, lógico, a gente não fica divulgando o que tá vendendo, que a gente sabe como é esse ramo, né? Exato, ainda Você fa- mais ali, né? Ainda que mais ali que é assim. E as pessoas já acham que o buffet vai fechar, que vai falir. Então a venda de um buffet ela é meio que cliente, é muito cliente. complicado. É muito A gente complicado, tem que também, ser tudo assim, né? Muito abafado. Até para o novo proprietário aparecer quando compra o buffet, tem que ser aos poucos, porque senão os clientes Então, assim, a gente arrancam os cabelos. decidir parar também, foi ir diminuindo para vender tudo, também foi mais de 2 anos, Olha, né? você construindo para vir para cá. Exato. Mas aí você ficou efetivamente, se demorou quase 2 anos para você conseguir trabalhar de forma 7 anos de festa. 7 anos trabalhando. Mais de 7 anos de festa, Ah, foi bastante Festa, tempo. festa, Eu fiquei
5 anos É. trabalhando. Aí, óbvio, teve pandemia nesse meio tempo, aí também a gente precisou se reinventar e fazia festa em casa, festa na caixa, Tudo. e tudo, Tudo que tudo, posso imaginar, a gente tentou na tudo. E aí pandemia, a né? gente O e meu, vai se o buffet inventando. social do Toca, eu fiquei fechada com ele 1 ano e 9 meses. Você ficou esse período também? Eu não sei te dizer eu não lembro, não Você sei não dizer o lembra? período, não. Eu acho que eu não coloquei, porque assim, toda brecha que abria, a gente retomava com um evento pequeno, ia fazendo coisas. É lógico, valia a pena? Não. 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 Eu fazia isso no Kids. É. Eu Valia a fazia isso pena? no Não, Kids. as pessoas não conseguem entender. Mas assim, para você abrir, é a mesma coisa que uma casa. Sim, você liga o ar-condicionado para um espaço de 200 É, pessoas. Se é, tiver 3 pessoas, não vale a pena. exatamente, Entendeu? Aí você tem que exatamente. chamar uma cozinheira, alguém para abrir a porta, o E ela não vai segurança, cobrar e porque é ele 10 não. pessoas, ela vai Exato, querer porque ela receber o vai estar valor. lá aquele período. É Então, isso mesmo. assim, Foi muito complicado, né, Van? foi muito complexo. É lógico, hoje a gente fala assim, obviamente, crescimento, com Com certeza. A gente certeza. ganhou até um prêmio do Sebrae nessa época, ganhei um curso, porque a gente transformou num novo negócio de Sim, fazer sim, festa sim. na caixa e fizemos muitas coisas assim. Mas assim, o cansaço estava Mental, tremendo, né? Da gente querer. muito. É. A gente já estava mexendo, trabalhando nossos documentos para vir para cá, porque era um sonho. E era um sonho mudar de país. Quando a gente viu que era possível, a gente falou, nós vamos. Mas o buffet, então, é isso que eu queria te perguntar. O buffet, eu lembro, o seu buffet era muito bem conceituado, tanto que a gente era concorrente direto, Aham, eu e você, nós éramos, é, olha, gente, a gente era concorrente direto, é. direto. As minhas freelances trabalhavam lá, as Exato! suas trabalhavam, que era até É, a é, Giovana, a Giovana, que é exato. a filha da Lilian, Aham, ela trabalhava, e quando ela não estava com você, ela estava comigo, é, porque a gente era muito perto, a gente era muito perto, e a muito. gente realmente era concorrente direto, mas nunca tivemos, por mais que éramos concorrentes direto, Não, porque a gente sabe que lá na cidade tem as que tem rixa, de puxar tapete, né? A gente tem, sabe. Eu tem, senti tem. isso do Vitor, pra você ter ideia, na Aham, época. Quando a gente começou, depois que você vendeu, aí lógico, os clientes que estavam acostumados procurou os da sim. Redondeza. Então veio muitos A gente clientes. indicou também Veio muitos bastante. clientes que era seu. E lógico, o Bife Toca já tinha um nome, você sabe disso Sim, também. sim. Então, graças a Deus, depois também de tudo que eu passei da pandemia, E do vários, roubo, vários faliram, né, também. vários, Vários vários, faliram, vários. modificou muita coisa. Então, sim, afunilou, com Afunilou certeza. muito. E aí o Vitors viu, porque o Vitors, ele também tá no mercado há muito tempo. Sim. Mas ele quis me prejudicar, tipo assim, começou a querer puxar real o meu tapete, assim, É. coisa que cliente que ia lá e depois vinha, eu só fiquei sabendo porque teve uma cliente que foi fazer cotação lá e depois veio até mim. Ela já tinha vindo no nosso e foi lá. Depois ela voltou, ela fechou comigo, porque ela ficou assim, não sei se a palavra é decepcionada, mas assim, perplexa com que eles, em vez de eles ficarem preocupados em ela fechar a festa com eles ficaram preocupados em falar mal do Toca. Ah, E então. aí essa pessoa veio Uhum. falar pra mim, eu vou fechar com vocês porque eu achei assim muito falta de ética, né? Acontecia com a gente Falta de também, ética sobre isso. de vários, assim, de outros, assim. A, a gente sabe o que É, acontece, né? Mas eu é. falei assim, ah, não, esse não é o jogo que eu quero jogar. E aí isso Obviamente a gente perde com isso, perde, perde, perde sim. perde, perde. Mas, falei assim, perde dinheiro, não perde dignidade, Mas né? perde, como que eu posso dizer? Você vai perdendo, você vai deixando de acreditar um pouco no ser Ah, humano, com né? certeza, com Você vai certeza, deixando de com acreditar. certeza. Mas o seu buffet era muito bom, Van. E por quê? Você falou que você já falou que era um sonho vir morar aqui. Mas era um sonho longe, assim, muito distante, porque você tava com o buffet igual eu. Tava. Tava Mas eu já ok. tinha, antes da pandemia, Ah, eu já estava aqui. Por exemplo, eu estava aqui em 2020, passeando. A gente já veio, já fez alguns contatos, veio para algumas reuniões. A gente veio passear. ah, Toda a família, meus pais estavam aqui, minha irmã. Mas meu marido e eu, a gente já veio. A gente chegou, daí falou assim: não, é isso mesmo, nós queremos. É claro, me balançou, porque a gente começou super difícil começar um negócio.
É do do zero. nada, porque assim, vários do que você comentou de lá, de São Caetano, eles são antigos, passaram de pai para filho, tal, umas histórias muito bonitas, mas não era meu caso. A gente começou do nada, de um lugar que não existia. Eu vim de outra área, embora eu acredito sempre, né? Aqui nos Estados Unidos eles têm um nome para isso, né? Aquele aprendizado que você vai pegando de um lado e vai jogando no outro. Eu acredito muito nisso. Sim, Eu sim, acredito sim, sim. que a vida é isso, O né? conhecimento ele se transforma, né? Você sempre vem com a Exatamente. bagagem e vai Você vai usando os lapidando. seus skills para várias coisas. É aquilo que para tudo eu vou usar aquilo que eu tenho, Sim, sim, né? sim. É óbvio. Então, assim, a química me ajudou muito para desenvolver cardápio. Eu desenvolvi os Que cardápios. legal. Eu não cozinhava em si, mas eu sei cozinhar, né? Mas não como as meninas, minha mãe, a Ana, né? Que são brilhantes. Sim, Não. são, é. Não. As pessoas pensam, você puxou, você tem o dom da sua mãe? Eu falei, não, o dom é dela, né? Mas eu falei assim, Não mas veio. a criatividade é ótima. Então tá bom, tá valendo. Tanto que quando eu entrava na cozinha, eu falei, Eu meninas! pensei em Aí alguma elas, coisa. não, lá Não, é verdade, tinha vem, umas coisas muito lá legais. vem. Então, assim, já tínhamos isso. Nós chegamos no Brasil, deu 2 semanas, fechou tudo. Eu tinha para aquele final de semana 8 eventos, né? Não todos dentro do buffet, eu não tinha 2 espaços como você, mas eu fazia coisas fora. Ah, Eu você fazia fazia. coisas. Sim, eu comecei a fazer um trabalho assim em lojas Lembro, femininas, em lembro. salão de beleza, num CrossFit. Então eu tinha alguns eventos e tinha um braço numa casa de brincadeira também, que nós éramos o buffet de lá. Então, assim, fechou tudo. Eu lembro que naquele momento o freezer ficou lotado. Igual eu. Só que, como a gente já tinha, a gente chegou no Brasil e já deu entrada na papelada para vir. Ah, foi imediato. Foi, porque a gente já estava pensando nisso. Tá, Não foi uma coisa por tá, conta da pandemia. É tá. que deu tudo errado. Tanto que, assim, a pandemia no final acabou falando assim. Por que deu aquele negócio? Eu falei, poxa, né? Porque daí o buffet virou um filho para mim. É, Porque eu é, trabalhava em todas as partes. Eu tava lá em todos. Eu era CEO e operacional de tudo é. mesmo. Tava em tudo. Então, assim, aquilo mexeu comigo. Quando veio a pandemia, aqueles freezers lotados, veio assim, ó. Falei, É. quer saber? Talvez seja bom mesmo, seja a hora, sei lá. E aí, freezer lotado, tudo lotado, né? A gente não sabia o que ia acontecer, aí veio a minha irmã. E se a gente vender as coisas que tem no freezer? Aí eu falei, sabe, já fiz aquela cara de cachorro morto. Eu falei, ah, não, pelo amor de Deus, eu não quero. Eu falei, eu não quero vender nada. Sim. Aí ela tem certeza? Eu tinha 6 freezers, tudo Aí ela assim, lotado tem também. certeza? Eu falei, tenho, eu não quero. Aí foi passando, eu falei assim, Não tem jeito, vai ter que vamos, vender. vai, Érica, vamos, Porque primeiro passando. foi por 15 dias, né? Vai fechar por 15. Ah, beleza. Só que 15, não mas era beleza, porque tinha bolo, não, tinha. mas assim, perto do que ficou Sim, fechado, 15 dias, você 15 falou, dias não não, era nada. Só que chegou uma hora que eu vi e falei assim, não vai ficar só assim. Quando eu entendi o que era, não vai ficar. eu falei, não. Não vai ser. Eu falei, vamos, Erika, vamos. Aí a gente começou a vender uns saquinhos, começou, e assim, incrivelmente, a gente começou a jogar e começou a aparecer Porque gente. as pessoas Eu, estavam fa- dentro de casa, ia fazer o quê? eu falei, quer saber? Vou fazer umas coisinhas horrorosinhas, né? Tipo, uns saquinhos feios que a gente guardava. Falei, quer saber? Vamos fazer uma artezinha, vamos começar. Começou. Então eu vou fazer assim, é kit live, é kit podcast, porque foi quando tudo lançou. É kit não sei o que, é kit não sei o que. Criatividade a mil. Eu falava assim, gente, eu não acredito que eu tô fazendo isso. E começou, e começou. E o documento rodando no paralelo. Tudo, porque demora. Demora. Demorou mais de 2 anos. Demorou Nossa, 2 anos. 2 anos. Certinho, que é o que dizem, demorou. Falei, então vamos continuar. E aí o negócio pegou, deu certo, a gente começou a fazer coisa bonitinha, né? E falei, vamos. Aí começamos a vender em marketplace, Pra manter o nome ativo do buffet, pra né? manter o nome, pra não mandar ninguém embora. Também fiz O isso. negócio deu certo. E assim, o espaço, era o patrimônio principal, onde mais colocou dinheiro, gasta pra caramba, tava fechado, não tinha o que fazer. Eu falei, mas a cozinha não tá fechada.
assim, a maior parte das pessoas que já trabalhavam pra gente, a gente não tinha o que fazer. Então a gente acabou até contratando, porque o negócio foi dando Que certo. legal. Então foi dando, a gente foi fazendo muitas coisas. Então fez caixa de presente com. A gente foi inventando, criatividade a mil. E aí, quando foi voltando tudo, as pessoas continuavam pedindo. Então, assim, a gente criou praticamente dois negócios. Dois Era negócios. muito cansativo. Eu imagino. Né? Eu Porque daí imagino. tinha Imagino. tinha durante a semana fazia, eu queria sempre movimentar o buffet para ele ficar vivo full time. Então assim, durante a semana fazia coisa corporativa, fazia fora, fazia dentro, aí fazia festa. Então assim, foi voltando, só que aí chegou um momento que daí fui chamada para ir fazer a A entrevista, entrevista. para vir para Porque cá. eu sei que ficou 1 ano e 9 meses, porque a gente fez toda a reforma, né? E aí, quando, um final de semana antes do primeiro casamento que eu ia poder realizar depois da pandemia, foi outubro de 2021. Então, no último final de semana de setembro, eu fiz a reabertura do buffet, o rebrand e Tá, tudo mais. sei. Então, por isso que eu sei que é 1 ano e 9 meses. Os eventos menores, como eu tinha os dois espaços, aí, para eu não abrir todo o salão social, que é o Sei. que você falou, a gente fazia no Kids, que era menor. Entendi. E eu comecei a abrir mesmo assim e É, fazer. Podia só para 30? fazia pra Fazia 30. para 30. Começou com 20, aí foi pra Exato, 30. e fui fazendo. Fiz pocket party, fiz. Isso. Não, Nossa, cara, invenções mil. Hoje eu olho e falo, meu Deus. passamos por tudo isso. E aí, quando veio o negócio, eu já estava E trabalhando, quando fazendo veio a entrevista, fechamento. porque a gente sabe, né, que você deu entrada no Brasil. E você deve ter até esquecido por um tempo nessa loucura de pandemia, fazer tudo acontecer. Então, é que meu marido que ficou com isso. Eu falei Tá, assim, eu não vou mexer. tá, Que eu tá. deixei meio que assim, a ideia dele, ele faz isso. E eu ia mexendo no buffet. Eu falei, não sei nem se vai dar certo. Só que aí foi, Eu vou criar expectativa. eu falei, primeiro é aprovada a documentação foi aprovada. Então nisso eu já comecei a mexer e fiz toda a parte financeira, fiz tudo para vender. Eu falei, vou fazer toda a documentação para vender. Tá. Porque minha irmã falou, eu não toco sozinha, eu não quero. Porque ela não queria, ela Sim, queria ter filho, sim, ela queria. E a nossa vida era muito caótica. E a minha irmã é mais preocupada ainda, ela não consegue desligar. Então eu falava pra eu sei como gente que é. ficar menos, pelo menos É nas porque vocês estavam festas. vocês três, né? É, No meu caso, era só meu marido me ajudava com o jurídico, com as compras, mas toda a parte da gestão era eu, dos três, que eu tinha uhum, três. Mas assim, graças a Deus eu consegui criar uma equipe, mas é o que você falou, muitas vezes eu não tava presente lá, mas eu tava nas câmeras. sim. Eu tava nas câmeras. É, E aí eu ia deitar nas e a câmeras. Você gente vai ficar foi até que hora nas fazendo isso. câmeras? A gente foi fazendo isso, mas a minha irmã não consegue. Ela Entendeu? ficava. Ela ficava, ela ia, É, entendeu? Então é exaustivo. é exaustivo. Então, assim, Exaustivo. isso foi pesando. Então, eu já fui diminuindo. O que que a gente foi fazendo? A gente foi diminuindo, pegando menos festas, já passando para outras pessoas. A gente pôs para vender. A gente teve 3 pessoas. A última delas foi no final, na hora de assinar, desistiu. Aí eu Aconteceu isso falei, quer comigo também. saber? Aconteceu isso Eu falei, comigo. quer saber? Porque é muita Vamos responsabilidade. perder. Foi vários baldes de água fria, vamos dizer assim. Eu falei, quer saber? Aí eu falei pra minha irmã, eu falei, ó, infelizmente você vai ter que tocar mais um tempo pra Porque finalizar. você tinha um prazo pra vir quando sai o Tinha, documento, tinha. né? Tanto que assim, saiu o meu documento, eu vim pra cá, escolhi as coisas tal. Só que eu queria vim como viagem, deixei as meninas terminarem a escola, daí eu vim só no final do ano letivo. Você veio que ano pra cá? Eu Vânia? vim em dezembro de 22. Eu lembro que eu fiz Dezembro uma de 22. festa no dia 10. De No dia 9 de dezembro. No dia 10, eu peguei o avião pra vir Nossa, embora. você fez a Eu festa cheguei até um aqui dia no dia. antes. Fiz. E minha irmã seguiu, porque dezembro era uma loucura. Loucura, loucura, Né? loucura. E a minha irmã seguiu, só que nós fomos diminuindo, a gente já sabia. E já foi vendendo coisas. Então aí ela pôs tudo depois pra E vender. foi de boa, assim, você conseguiu se desprender? Porque é o que você falou, é um filho. Eu também tinha como um filho Foi aquilo um ali. trabalho, como eu te disse, de 2 anos, Tá. com pandemia. Você foi trabalhando Então, já. fui trabalhando e a gente teve, assim, a pandemia, ela foi, porque, assim, para evento, a gente sabe, assim, para evento. Foi Se pior, até a foi Disney piorando. sofreu, gente, Imagina a né? gente, né?
E então, assim, a gente não quebrou, a gente tinha caixa, graças a Deus, foi tudo isso, mas foi um balde de água fria, Foi. porque tava indo assim, ó, tava indo numa subida muito bacana, de repente isso aí rompeu. E a gente viu muita gente muito antiga quebrar. Assim, foi Muito, muito muito. triste, foi E muito quem triste. sobreviveu, por ter sido um período muito longo, sobreviveu com a corda no pescoço. Corda no Por mais que você pescoço tinha, e você exausta. tinha um caixa, mas assim, é É, muito não tempo fechado, não não entra. entra. Aquilo, assim, tem muito faturamento. Só que faturamento não é lucro, gente, né? O que as Exatamente, pessoas exatamente. imaginam. Então, assim, sim, aí a gente trabalhou na exaustão. Então, assim, claro, perderam dinheiro na hora de fechar? Perdemos. Mas a gente sabe disso. Ter um negócio é isso. É. Você ganha, você perde, você erra, você Acerta. acerta. E o É. que define você, na verdade, é quem você é e o que você vai fazer com aquilo que te aconteceu. Exatamente. Como você vai, Como né, você vai reagir? absorver aquilo? Exato. Você vai absorver como um crescimento seu profissional e dali falar o que que, cara, eu errei. Eu sei É. porque eu falo, porque no meio da pandemia, além de eu tinha acabado, né? Fazia 2 meses que eu tinha comprado o buffet. Tipo, eu assumi dia 3 de janeiro, dia 14 de março fechou Ou tudo. seja, você assumiu um problema. Assumi um elefante branco, É. né? E aí, no meio de tudo isso, a gente não imaginava que iria se prolongar. Eu comprei outro, que foi de Santo André. Uhum. Não, porque vai voltar. Eu, naquela, tipo, tava meio que. Eu sempre quis empreender. Isso eu sempre quis. Sim. Eu fiquei CLT, mas assim, desde pequenininha eu já falava que ia ter uma empresa. Então era uma coisa já intrínseca minha. Então, não, vai voltar ao normal. Voltou mais de um ano depois. E Então, não você era e imagina. não normal. E não, Porque normal. mudou tudo. Mudou tudo. Quem voltou com a corda no pescoço, colocou as festas num Com valor lá pessoas embaixo. diferentes, porque também a gente teve que lidar com as pessoas que achavam que a gente ia assumir com o dinheiro delas. Então você teve todo um jeito de tratar com O noivas trabalho que emocional. o trabalho emocional terrível. Então, assim, eu fui me preparando aos poucos, mas eu falo que é a mesma coisa para quem é mãe. Você pode se preparar, pode ler, pode fazer assim, pode fazer tudo. Qual o seu controle sobre o que vai acontecer? Zero. Zero. O Zero. negócio é a partir daquilo, como que você vai se virar. Esse é o ponto. E isso que você falou é importante também, porque você também se preparou para vir para cá. Você veio, escolheu, foram 2 anos de pensamentos, idealizações. E quando efetivamente você chegou? Assim como todas as outras coisas, e eu sempre brinco, e a gravidez das gêmeas. Eu adoro planejar, gente, mas meus planejamentos nunca dão certo. Eu falei assim, alguém, né? Eu falei, Deus fala assim, não, ele ri, né? Senso de humor. Eu falei assim, não, mas não vai ser assim. Claro, né? Nós viemos com tudo certinho, da forma que a gente achava que a gente tinha controle, a gente fez. Aí, mas chegar aqui, gente, é outro BO, à parte, né? E sabe que eu falei, depois de largar tudo e empreender, eu me encontrei. É super difícil. Você se encontrou no buffet? Eu me encontrei fazendo negócio. As Tá. pessoas falavam assim, você era tão apaixonada pelo buffet, como você conseguiu sair? Porque, na verdade, eu acho que eu gosto de executar. Tá, executora. Nós somos Né? executoras. Eu gosto de executar. Então, assim, eu amava o buffet, tenho muito carinho, assim como eu tenho muito carinho pela farmacêutica, que eu falo que, assim, me ensinou muito, entendeu? Mas já não me cabe mais. O buffet é a mesma coisa. São ciclos, né? São ciclos e, assim, eu encerrei e tá tudo bem pra mim. E aqui, eu cheguei aqui pensando, não, eu não quero mais empreender. Chega. Não vou mais empreender. Então a gente passou uns meses, eu falei, o que eu vou? Eu vou fazer qualquer coisa aqui. Eu entrei num lugar para trabalhar, né, totalmente americano, onde eu ainda era bilíngue, eu falava inglês e espanhol, né, português, não tinha ninguém. Então eu trabalhei num lugar americano mesmo, meu marido também, porque ele precisava ficar um ano fora, inclusive, no Alabama. Acabou sendo, não era o Alabama, acabou sendo. Por isso que eu te falo, a gente veio inicialmente porque nós queríamos morar aqui na Flórida, mas meu marido ia ficar trabalhando durante um ano em Chicago. Tá. Tudo mudou e ele foi pro Alabama. E aí nós conhecemos o Alabama, porque pensava assim, what is Alabama? Né? Ninguém se fala de Alabama, mas enfim. Então foi assim, então um ano a gente trabalhou em empresas americanas. E aí lá... E você sozinha aqui, ele lá? Exato. Ele vinha de final de semana. A semana inteira você sozinha, logo Sim, de cara? mas aí eu pedi ajuda.
Eu não sou de pedir ajuda, mas por isso que eu falo que assim, que Deus olha às vezes e fala assim, ela tá se achando muito. Ela tá achando que ela se vira muito bem. Peraí, deixa eu dificultar um Peraí, pouquinho. né? Vamos ver pra ela ver que não é assim. E Na força assim, do braço. na força do braço sozinha, né? E fui, né? Ó, pode vir. Agora, né? Se eu Bate no passei pé. pela pandemia, ó, Nada mais, ótima. nada, a gente fala, Nada me abala, daí veja assim, né? Como se fosse aquele meme, a Vanessa abalada jogada no chão. É mais ou menos isso. Então você fala assim, né? Que eu pensei, não, inglês eu falo, mas aí quando você chega aqui, você fala inglês. Mas aí você parece aquele o o inglês índio. tupiniquim falando inglês, né? E aí eles falam em gírias, ninguém fala aquela frase correta que os professores de inglês no Brasil, tanto que meu marido fala brincando, quero fechar todas as escolas de inglês no Brasil, né? Não tem nada a ver, né? Mas assim, gente, é assim, é o que É, acontece, assim, você é. aprende, mas... Então, assim, fui trabalhar com a cara de pau. Então, assim, só posso agradecer. Foram 10 meses e, assim, melhorei muito meu inglês e meu espanhol. Mas muito, porque eu não tinha opção. Tinha que aprender, Essa é né? a melhor A escola. melhor escola. Você não tem nem opção. E aí, assim, muito quadradinho. As coisas acontecem muito mais rápidas do que no Brasil. Elas acontecem, é fato. Mas você não chega e consegue qualquer trabalho É. de qualquer jeito. Porque, assim, eu sou farmacêutica no Brasil, aqui não. Aqui a gente chega, você não tem nenhum score bancário, porque ele fala assim, não importa se você tem, vamos Dinheiro. supor, 10 milhões na sua conta, eu não sei de onde veio, eu não sei se você sabe, eu não sei se Exatamente. você sabe trabalhar esse valor, porque aqui esse é o negócio. Então, a gente precisa conquistar tudo do zero. Eu falei, opa, olha que eu não tô tão bem assim. E assim, aí após anos trabalhando para mim mesma, sendo eu a chefe, entrar numa empresa onde eu era o chão do chão, né? Embora seja um escritório, eu Sim, sim, tivesse, não sim. é, mas eu era o chão do chão, assim, se as pessoas quisessem me enganar, elas poderiam. Muito processo, muito procedimento, que eu também achava que eu gosto muito, ainda mais sendo farmacêutica industrial. Muito processo, muito tudo. Eu vi assim, quadradinho, tem horário para ir no banheiro e você não pode sair direito. Aí eu pensei, meu Deus. Eu falei, eu não quero mais empreender, eu quero Eu quero empreender. empreender. Acho que Então, eu mudei de ideia. então, o ciclo emocional é uma coisa muito louca. Então, não é assim, você já se acostumou? Não, eu não precisei de tempo para me acostumar, porque eu gostava daqui. Eu gostava do lugar onde eu fui morar. Algumas coisas eu já sabia, mas eu falo assim, aquilo gasta muita energia, porque não é só o inglês. É porque a boca do fogão, o fogão é diferente, É, ele queima a panela, é diferente. eu Você não falo. abre o chuveiro da mesma forma que você abria no Exatamente. Brasil. Eu falo, Van, que aqui a gente planeja, a gente vem, né, mais ou menos com uma estrutura financeira para nos primeiros meses a gente ficar, né, não ficar desesperado, porque só o fato de você trazer o dinheiro para cá e perder quase 6 vezes, vocês imaginam como que é. Mas é o que a Van falou, você chega aqui, por mais que você estude, que você veja, eu não cheguei a vir, mas era vídeo. A gente veio para cá em 2022 como turista e foi aí que surgiu realmente a vontade. Só que a gente tinha esperança que o Bolsonaro fosse ganhar e a gente iria ficar para ver como ia ser, porque assim, eu não tive muito tempo, foi Aham. pandemia, foi quebra, foi roubo da sócia. Quando o IFE começou, quando eu comecei realmente, uau, isso aqui realmente é legal. Aí veio o abençoado que está hoje na presidência, e aí fez assim, você já tinha vendido. Mas em 2024, o área de buffet, fora o que tinha passado na pandemia, o que a pessoa corta? Eventos. Com Então certeza. eles querem te pagar um Fusca, mas querem levar uma Mercedes. Sim. Então ali pra mim foi eu falei, não, realmente não quero mais, eu tava muito desgastada, eu já tava com o digital. Então assim, eu me descobri empreendendo, eu amo empreender, mas o digital, eu amo o digital. Então hoje eu tô aqui por causa do digital, né? Porque o digital eu fui construindo desde 2023 igual a você. Quando realmente o Bolsonaro perdeu, a gente tomou a decisão, não, vamos vender e vamos embora.
Aí, só que também não é tão fácil vender 3 buffets. Então, demorou esse tempo, né? E a gente foi se preparando. Mas quando chegamos aqui, você fala, cara, é uma surpresa por dia. É um flash por dia. Então, você tem que ter um preparo emocional. Eu acho que o que pesa aqui, Ivan, É, é, é o é. emocional. Porque um dia a gente tá se sentindo, uau, eu sou a Mulher Maravilha, eu vou Uau, desbravar. consigo tudo. No outro está igual você, o meme, assim, ó, caído do lado, fala, Não. cara, o que, que Eu eu tô falo fazendo assim, você aqui? acorda de repente, você tá no filme da sessão da tarde sem legenda Exatamente. e sem controle, você não pode desligar. Fala assim, eu quero mudar de canal. É isso Assim, aí, é essa é isso a aí, vida. é isso Então mesmo. não é fácil, você não conhece ninguém, você não sabe em quem você pode confiar. Exatamente. Tomei alguns puxões de tapete, sim. Eu falo assim, tem pessoas que erram, normal. Aliás, todas as pessoas erram. Tem erros que são da vida, normais, acontecem e tal. E tem pessoas que querem puxar tapete. Infelizmente, elas Sim, existem. sim, Nós tivemos sim. alguns desses, né? Mas é isso. E você vai vendo, eu falo assim, depois de um tempo, você fala assim, não, eu quero trabalhar, eu quero ter uma vida estilo que eu tinha no Brasil, que tem Sim, um pouco do erro também, porque aqui é sim, diferente. sim, sim. Daí você embora a gente tenha. É que assim, é diferente, não tem como. Você não tem como comparar. Muitas vezes a gente chega já muito acostumado. Eu brinco que assim, 40 a mais, a gente tá pronto para fazer um monte de coisa, mas a gente tem uma carga, né? Que você tá meio acostumado com certas coisas. Então, até você quebrar tudo aquilo e Reconstruir, né? reconstruir, dói. Dói Mas, o ego. mas então, porque eu acho. Você é capaz, mas dói o ego. Mas o que que eu acho, Van? Porque quando a pessoa vem para cá mais jovem, que ela não construiu nada no Brasil, qualquer conquista que ela tem aqui, ela, uau! Quando a gente, que é você e a gente, foi o que eu falei para você, a gente tinha, atuava em coisas parecidas, tinha uma vida estruturada lá, Tinha. Você tinha um né? Tinha o nome. nome, quem era? Giovanna Patriani, Não, nossa! assim, a cidade era pequena, então assim, você Todo mundo se era conhecia. alguém. Exato. Aqui você chega, você é quem? Nada, né? Nada, E é o que. você não fala em inglês, ou e assim, né, às vezes os americanos, pra eles é assim, todo mundo que tá dos Estados Unidos pra baixo é tudo hispano, e eles falam isso. Ah, mas lá, tipo, não é uma selva? Era Não, assim que eles me perguntavam. O sério. que que vocês comem lá? Eu falei, não, meu Deus, não, não é assim. Eu falei, aqui Até o tá que você mais come. selva, Eu falei, aqui tá mais selva do que. Eu falei, eu morava numa selva de pedra, né? É, é. Não, aqui é uma selva mesmo, dependendo do condomínio, a gente Então passa. é muito diferente. Embora tenha muito brasileiro, né? A gente escolheu sabendo disso, né? Tem as crianças, eu falei. Então, assim, a mudança, mesmo que você venha com tudo pronto, com tudo preparado, assim, ela é cansativa. Cansativo. Então, nós começamos tudo de novo. E nós viemos já pensando, meu marido e eu, pensando em atuar no real estate. Eu cheguei a fazer alguns cursos. Eu era nerd no passado, tomei vários bois aqui que não consegui passar em prova. Então, assim, foi um tapa na cara atrás do outro, sabe? Sim, Foram sim. vários. Então, não posso falar só das partes ruins. Muito aprendizado. Aqui as coisas acontecem muito mais Sim, rápido, sim, isso é com verdade. Isso é certeza. verdade. Então, assim, eu sempre falo, o brasileiro, tem muito jogo de cintura. Se ele tiver bem intencionado e assim, com força, vou trabalhar, assim, tem Disciplina, muito né? espaço. Tem. Não vai ser do dia para noite, não é fácil como postam por aí. Mas assim, se você tiver bem posicionado, bem focado, as coisas acontecem. Com Porque certeza. aqui, hoje vocês atuam na área de investimento imobiliário, né? Exato. Vocês atuam na área de investimento, que é uma das que mais crescem aqui. Mas aqui o que acontece que a gente vê muito, como eu estou sempre em eventos, estou muito inserida com o brasileiro, até porque eu não domino nada o inglês, é uma outra dificuldade minha. As pessoas chegam, elas ficam muito deslumbradas. Porque aqui, para você gastar é muito fácil. Muito. Você sai de casa, você vai em qualquer loja, você deixa ali $100 assim. Não, o Com besteirinha, consumismo. o consumismo. Então, o que A acontece? gente brinca assim, não, eu não vou gastar muito dinheiro, então assim, vou na Five Below. Facilmente você gasta $500 Não, lá se você quiser. facilmente, facilmente, Se for facilmente. uma vez por semana. Se você levar filhos, Porque eles então. acham que a gente é um cifrão, né? Eles acham que a gente Eu é um falei, cifrão ambulante. caixa É, automático, né? Vai pegando assim.
você gasta com E aí, se certeza. você não tiver focado, como você falou, e disciplinado, você se perde no meio do caminho. Muito fácil. E foi fácil para vocês começarem esse business aqui de investimento? Então, nós já viemos pensando nisso, só que a gente pensava que ia ser. Porque meu marido entende dessa área, Tá. né? E eu não, mas eu entendo de negócios. Então, assim, não, vamos trabalhar junto. Então, assim, a gente foi fazendo curso, foi fazendo um monte de coisa. Fácil? Não. A gente começou. Só que, como meu marido foi pro Alabama, ele falou assim: aqui é muito bom, você precisa ver. Então, assim, a gente começou a olhar lá e ver o que várias pessoas não estavam olhando. Isso quer dizer que a Flórida, aqui no geral, seja ruim? Não, de forma alguma, é muito bom. Mas tem muita gente. Sim, sim, Então sim. lá, eu falei assim, a gente com menos dinheiro compra mais coisa, vamos começar lá. Eu falei, a gente viu que tem espaço, vamos começar lá. Então nós começamos. Então com tax lien, tax deed, que é você comprar. Assim, muitas pessoas deixam, não vão pagando os impostos, tal, Que e é o elas de vão leilão. perdendo. Muita coisa vai para leilão, daí tem coisa que a gente já compra direto no banco, que é foreclosure, que o banco retoma. Tem de leilão também. Então, assim, a gente participou de tudo isso. Começou a Ah, fazer fix and flip também, que é você compra uma casa ruim, melhora. E sim. agora a gente começou também a construir. Mas a Ah, que parte, legal. nós não somos construtores, nós temos sócios que fazem a Sim, sim, sim. construção de fato junto conosco. Mas a gente desenvolve a terra. Então a gente pega uma terra rural. Que legal. Tá, compra uma terra, nada, e transforma, desenvolve ela para ela virar um produto vendável, para Que fazer dinheiro legal, que daquilo. legal. Então, assim, as casas, o Tudo fix lá no and flip, Alabama. tudo no Alabama. Então, Tá. assim, o nosso trabalho é no Alabama. Você nunca pensou em morar lá? Não, não, mas por quê? Se eu estivesse morando lá, facilitaria muita coisa. É isso que eu Mas tô. por causa, eu tenho 3 É, meninas. é, Já foi duro. é. Eu não posso dizer assim, eu tive problemas? Não, eu não tive problemas grandes. Mas assim, agora elas já fizeram amizade, Sim, agora foi sim, difícil no sim. começo. Então, assim, não pretendo mudar. Tá dando certo. Que A legal. gente tem algumas pessoas lá. Então, assim, mas assim, você falou, é fácil? Não, não é. A gente começou, foi fazer várias coisas que muitas pessoas faziam e não funciona ou não funciona mais, Tá, né? tá. Tem muita gente que fala muita coisa, Sim, né? sim. Então, assim, eu sei que nós, seres humanos, é muito fácil a gente ir pelo que está sendo mostrado, a gente é atraído por isso. Mas tem que tomar cuidado, nem tudo funciona, ou nem tudo é para todo mundo. Ou a gente fala e posta a parte bonita da fotografia, né? Afinal, eu não vejo as pessoas postando assim. Nunca vão Vou postar. postar assim com a perna cruzada aparecendo celulite, né? Você não vai fazer um esforço para isso, certo? Ninguém. Exatamente, Então, exatamente. assim, esse é o ponto. Então, assim, não é fácil, a gente não acertou em todas. Alguns deram muito certo, outros nem tanto, mas deram certo. Então, assim, é um mercado que eu acredito. Que É um legal. mercado não só de curto prazo, tá? Que Eu legal, sou que mais do legal. longo prazo. O meu marido é mais assim. Meu marido é mais pro curto, eu sou mais pro Tá. longo. Agora a gente tem mais sócios junto conosco. Porque, assim, eu tenho 4 empresas. Porque a gente tem que ficar, assim, modelando essas coisas também. Essa é a minha parte, Tá. tá? Ver onde você paga também menos Por onde imposto. você paga o imposto, ou aonde você tem que comprar, ou com quem, porque nesse assunto começaram a surgir pessoas que falaram assim: ah, eu queria investir com vocês, posso? Então, assim, essa não era a minha ideia, eu não Tá, gostaria. tá. Mas começaram a aparecer, inclusive amigos, eu falei assim, não, gente, vamos fazer isso. Então tem casas que eu tenho com amigos, tem casa com outros sócios, entendeu? Então a gente Mas foi. eu não tive uma experiência boa com sociedade, você sabe disso. Por um bom tempo eu fiquei muito resistente, eu não nem ouvi essa palavra. Mas eu acho que aí você vai trabalhando, você vai resignificando isso. Aqui, Ivan, eu acho que é o que você falou, lógico, com muita parcimônia, observando de verdade o coração da pessoa, Não, que eu acho que é o mais e já tive importante. problema também com Já isso. teve Sim, também? claro, Com certeza, com claro. certeza. Mas eu acho que isso faz parte do jogo, Sim, porque sim, as expectativas das pessoas, elas não estão sempre na mesma página. sim. E eu falo que assim, hoje eu vejo, mas hoje, tá? Hoje é dia 16. 16 de Hoje é dia julho. 16 de julho. Então, hoje, 16 de julho, né? Baseada no que foi acontecendo, eu te falo assim.
Dá para fazer sociedade? Dá para fazer. Precisa ser muito conversado, mas mesmo assim vai dar, sabe? Porque eu falo que esse foi um problema. Meu marido e eu somos sócios aqui, tá? Nessa empresa, na nossa empresa da construção maior, a gente tem mais um sócio, que é uma pessoa ótima, e temos uma outra empresa que entrou também com a gente. Mas é assim, em algum momento eu posso fazer uma coisa que você não gosta, vice-versa, que para você, na sua cultura, lá onde você foi criada, mesmo que seja São Caetano, mas seus pais de repente não vieram, foi o caso dos meus, a gente aprendeu de uma forma. Quando a gente consegue esse jogo de cintura, a gente consegue de volta se juntar. A menos que seja aquele caso que eu te falei, que eu acho que é a minoria das pessoas, que é maldoso mesmo. Sim, Caso sim. contrário, Vem pra eu acho prejudicar mesmo, que a né? gente consegue. Então, assim, acontece. Então, assim, a gente deu umas quebradas na cara, mas graças a Deus é muito mais rápido do que no Brasil, Sim, menos sim. burocrático, embora o trabalho burocrático seja muito meu e faço muita coisa que não dá. Então, por exemplo, eu quero um refinanciamento do banco, porque existe isso para você construir, para você Olha, reformar. Só que o banco não te dá dinheiro desse jeito, porque você tem que comprovar um monte de coisas. Então, assim, esse é meu trabalho. Você vai descobrindo, aqueles têm um os nome de caminhos. underwriting, então você sabe o tipo de documento. Eu fazia isso na indústria farmacêutica. O tipo de documento e como eles olham para nós, para eu conseguir deles o que eu Olha, quero, o que que eu preciso ter. Então eu vou ajeitando nossa documentação, trabalhando com os bancos, trabalhando, a gente precisa de licença. sim. Então Aqui a assim, licença lá é pra tudo. tem, por exemplo, e cada estado é um estado. E tem uma cidade específica lá do Alabama, que a gente tem uma das casas, que lá é uma cidade semi-histórica, é uma cidade bem de high-end, as pessoas assim são ricas ali na cidade. Então eles são mais chatos, eles deixam menos coisas. Então ali a gente está tendo mais trabalho. Então é uma coisa que para, mas é totalmente diferente do Brasil. É uma obra por muitos anos, não, aqui é muito mais rápido. Então assim, nós estamos no ano passado, estivemos no momento que as casas não venderam rápido. Sim, todo mundo está vendo isso. É o mundo inteiro, né? É guerra ali, é o Sim, Estreito de Hormuz sim, sim, fechado, é sim. guerra do outro Insegurança lado, no mercado, né? insegurança no mercado, daí é o da Venezuela foi capturado, aí acontece isso, acontece aquilo, e é não sei o Tudo que na China. influencia. A vida toda, e o pós-pandemia modificou muito, né? Então, assim, nós temos um mundo hoje tentando uma desglobalização de alguma forma. Temos. Então, assim, isso movimenta? Movimenta. Mas eu sigo acreditando na moeda forte, que é o dólar, Sim, no longo prazo, que são as casas bem construídas, os terrenos. Continuo acreditando legal, nisso e legal. vejo, por histórico, por dados, e aqui, assim, Estados Unidos tem muitos dados, né? Então, pra gente brasileiro, porque quando a gente conta pra eles lá, a gente trabalha, eu acabo falando bastante inglês, que lá eu brinco que é Estados Unidos de verdade, né? Aqui é a É, melhor cidade do Brasil, lá é Estados é. Unidos. Eles falam, é muito trabalhoso isso que você faz. Porque o americano tá acostumado, ele não tá acostumado a desbravar tudo que nem nós brasileiros. Viemos de um lugar que a gente é muito desbrava. Eles não estão acostumados com jeitinho. Mas se a gente juntar a nossa melhor parte Com a com a deles. parte deles, eu falo, tem lugar para muita gente. E o seu mercado hoje é mais americano, então? Você vende mais para americano? Ou tanto faz? É, sim, para lá Tá. vendo mais para americano. Mas eu tenho pessoas que querem investir conosco, né? Mas aí é aquilo que eu falei, assim, ó, tem que olhar, vai assumir risco junto, Sim, porque é isso, entendeu? sim, sim, sim. Então Não é só hoje a gente os não quer bônus, né? Tem os ônus cliente. Eu também. não sou mais a dona do buffet que eu vou te entregar um negócio pronto. A gente Entendeu? vai Então, assim, construir você junto o quer negócio. junto, entendeu? Então, assim, hoje a gente abre alguns espaços para isso sim Legal, acontecer e a legal. gente acaba fazendo coisas maiores. E tem coisas que são só nossas também. E foi acontecendo natural. Que Entendeu? Então legal. aquilo que eu tentei fazer acabou não dando certo. Eu vim com várias coisas. Era real estate, mas não do jeito que eu pensava. Então modificou E tudo. você se encontrou nisso? A Vanessa se encontrou nisso? Eu faço o que eu gosto de fazer. Eu tô construindo, sabe? Então é isso que eu gosto de fazer. Mas quem que é a Vanessa que era no Brasil?
tenta visualizar agora. Tá. A Vanessa lá do Brasil. A Vanessa não chegou ainda. Ela não chegou aqui ainda. Aquela Vanessa. Daquele jeito ainda não. E Porque quem ela tá é? construindo Tá, mas ainda. quem é a Vanessa que tá aqui hoje comigo? A Vanessa que tá aqui hoje, ela é mais pé no chão, né? Ela tá se achando menos. Acho que mais resiliente, mais antifrágil, né? Antifrágil. Vou usar das Mas você se palavras achava do frágil no Taleb. Brasil? Não, eu me achava forte demais. Ah, Aí aqui eu vi, não, você não tá tão forte quanto você acha, mas sim, você consegue. Mas não nesse tempo que você acha, né? Porque tem aquela ansiedade, quero rápido, sim. né? E a gente tem isso, Quero me né? sentir. Tanto que você me falou, você não faz mais as coisas na rede social que você fazia. Não, aqui não. Porque eu falei assim, não sei se eu me encontrei ainda, não sei se eu sei fazer, se eu tô dominando tudo que eu tô fazendo, eu tô conhecendo. Porque como eu te disse, a gente começa por um lado, vai fazendo outro, vai ganhando espaço. Vai abrindo outras vertentes Vai. também, Mas né? assim, quando que eu falo que assim, ó, a Vanessa tá voltando, então eu tô É. tratando, então tem um banco que volta e pergunta pra gente: "E aí, você tem algum negócio novo? Você tem alguma coisa pra fazer?" Aí sim, aí isso eu falo assim: "Ah, é isso." Eu começo a fazer as coisas assim, ó, esse projeto tá legal, vamos fazer ele e tal. É aí. Mas é que a gente sabe que as redes sociais é o melhor caminho da gente crescer, né? O Sim. nosso negócio. Isso é incontestável. Como que você divulga, ou você não precisa divulgar ainda? Vamos supor, a casa ficou pronta. Como que vocês fazem essa venda? Já tem pessoas certas para Tem, comprar? Já, tem, já. tem, tem, tem pessoas lá. Então, assim, com certeza eu preciso de um posicionamento, né? Tanto que, assim, ter encontrado você, isso pra mim foi bacana, porque eu olhei de volta e falei assim, poxa, preciso voltar algumas coisas do passado. Que a gente tem isso, né? Quando você chega aqui, parece que meio que você mudou. Eu falando inglês, parece que eu mudei de personalidade. É. Então demora um pouco pra gente retomar isso. Então, sim, eu preciso retomar. Mas não é só na rede social. O negócio é muito mais sentando com empresários para Mas algumas quando dessas é coisas. legal você falar isso, Van, porque o chamariz do meu negócio é o posicionamento, né? Mas o meu trabalho ele é muito individualizado, né? Tanto que eu não é uma mentoria em grupo, todas as minhas clientes são individuais, porque até conversando com a minha IA, que eu falo que ela me entende melhor do que eu, a gente chegou ontem numa conclusão de que, na verdade, eu sou uma estrategista de crescimento de empresárias. Porque cada cliente que vem comigo, ela precisa de uma coisa. Uma delas é o posicionamento, uma delas é o produto digital, a outras ela quer entender o gargalo, aonde está o gargalo que ela não está conseguindo crescer. Então eu entro realmente no mundo dela e vou entender onde a gente pode melhorar. Uhum. Então eu uso o posicionamento para chamar, mas no sentar ali individual, peraí, mas você precisa disso, peraí. É. E o posicionamento, Van, ele começa muito antes da rede social. Ele começa na nossa vida. Por isso que eu perguntei, quem que é a Van aqui? Você se encontrou? Porque o primeiro posicionamento é esse. Você se encontrar. Porque aí você só vai conseguir levar para a rede social aquilo que você se encontrou no offline. Faz todo sentido. Entendeu? Então, Aham. quando a gente fala, eu gosto muito, eu falo até eu fico. Porque é muito antes da rede social. A pessoa, é só se posicionar nas redes sociais. Não. Primeiro você tem que realmente se É. encontrar. E é o que eu acredito que, na verdade, a gente é de dentro para fora, né? Que a gente De tem que dentro para deixar fora. fluir quem a gente é. Então, sim. Então, eu vou te dizer que eu tô eu tô no caminho certo. Eu vou dizer que eu tô no caminho certo Tá. e e tô brotando. Não, mas da primeira vez que a gente se viu, tudo bem que lá você não me Não, mas conhecia. de lá pra cá, você me falou algumas coisas ali que aquilo ficou me Você perturbando já a tá mente. diferente. Eu concordo. Aquilo ficou me perturbando e eu falei, olha só, né, que coisa, que mundo. Ela era a minha concorrente. Assim, a gente não conversava, não sei o quê, mas era Sim, concorrente, né? sim, sim. Tem Não, tipo, um meu, ditado. não Não, ela, dela. ela, ela, eu sou a Vanessa, ou eu pensava, eu sou a Giovana, né? Ela é o buffet. É, Por mais que eu amava, achava sempre, gostei muito do sim, que você fez. mas a gente vendia o mesmo produto, Sim, sim, né? sim, sim, sim. É assim.
Então, ou senão a gente tinha que ficar inventando coisas para a gente não vender exatamente Exatamente, o mesmo a produto. diferenciação, é É verdade. isso. É verdade. E aí eu pensei, olha que coisa, né? E foi por um acaso, minha mãe falou, eu falei, ah, quer saber? Eu vou lá. E a gente se encontrou, você lembrou de mim, eu falei, ah, ótimo, né? E aí você tocou nisso, e eu falei, gente, é verdade. Por quê, né? Por que que eu deixei? Será que eu tô deixando de fazer coisas que eu sempre gostei, porque eu tô indo muito mais no embalo, porque aqui daí eu sou outra pessoa? Não. Então, isso Mas a gente me... tem que tomar esse cuidado aqui. Porque aqui, ou você, quando você chega, se você realmente não está focada conforme você falou, você vai se deixando ser colocada em caixinhas. Porque aqui ou é muito trabalho, muito igreja. Trabalho e igreja. E não que a igreja não seja importante, a gente tem que se apegar a algo, até por causa dessa instabilidade emocional, é muito importante. Mas aí você se pega, muitas vezes, deixando de fazer coisas que te deixam feliz. Exato. E aí, isso foi comigo. É. Eu percebi isso na comemoração do aniversário de uma amiga minha, que ela contratou um cara para tocar, e eu não ouvia aquelas músicas desde que eu cheguei aqui. Porque é só louvor, é só louvor, é só orar, e isso e aquilo. Eu falei, cara, mas eu gosto disso, eu gosto de dançar. Aquilo me deu um start, eu falei, não, eu preciso recuperar. A Giovana que gosta sim disso. Porque eu sempre fui feliz assim. Então, depois que você me comentou isso, eu comecei a refletir e pensar, falei assim, é verdade, porque a gente chega, mesmo assim, que eu brinco com as minhas filhas, você não é todo mundo. Falei, minha Sim, mãe sim. falou isso e eu tô passando adiante, né? Eu morria de raiva, eu falei, mas tô passando adiante. Eu falei, é aquilo que eu brinco, né? Ser mãe é nadar no mar de cuspe. É. Tudo que eu cuspi pra cima Ai, cai na testa e caiu tanto que eu tô nadando. E é isso mesmo. Então, a gente chega, você quer pertencer, porque você se sente só. sim, Embora você veio com a sua família, você se sente só. sim, sim, sim. Esse não é seu país. Aí tem muita comunidade brasileira e ajuda? Tem. Só que a gente corre muito, porque facilmente nós somos animais, né? A raça humana. Que assim, a gente vai indo e vai na manada. Então, É, assim, tá todo mundo vai pra igreja, vai trabalhar na é, mesma é, coisa. é, é. Então, assim, já me falaram, assim, americanos mesmo, tipo, parece que o brasileiro é meio copista. Fica todo mundo fazendo tudo igual. Exatamente, E aí exatamente. eu começo a me questionar nisso, né? E depois que você me falou, eu falei, é verdade, quanta coisa. Então, que eu não tô deixando de fazer, eu tô fazendo tudo igual todo mundo, ou quero ser igual ao grupo das amigas aqui. Então, nesse momento, eu dei uma parada, eu refleti melhor, e assim, e o trabalho andou mais Que ainda, a legal. gente. Foi muito bacana. Van, já batemos aqui 1 hora. Olha, você viu como passa Uau! rápido? Mas eu quero, diante de tudo que a gente conversou aqui, essa sua mudança muito legal, porque eu já percebi, da primeira vez que nós nos vimos, que você deixa um recado para essas mulheres imigrantes que vão ver, ou para quem tem muito medo do que é novo, porque para nós é muito fácil ficar na zona de conforto, né? E aqui Uhum. a zona de conforto, para muitos dos imigrantes, é ficar no trabalho que você troca a hora por dinheiro, Sim, porque não é fácil sair disso. Você empreender, você dar sua cara a tapa, você descobrir novas habilidades, requer trabalho contínuo e diário. exato. Então eu quero que você deixe um recado para essas mulheres que vão Uau! ouvir. Não pensei no recado, não vai ser O que vier no seu bonitinho, coração. mas é um fato. Aqui tá preparado para funcionar, funciona. Tem que ter vontade. Não é confortável. Eu vou falar como eu dizia uma professora querida minha de yoga. Ela falava assim: se estiver fácil demais, tá errado, tá? E eu acredito que a vida seja mais ou menos isso. Aqui tem espaço mesmo. Cada um aqui tem uma parte delimitada. Então, assim, vai e faz. E insiste todos os dias em fazer aquilo, porque isso vai abrir sua cabeça. E faz porque vai. Tá? Não vai ser, você não vai ganhar milhões do dia para a noite. Não vai funcionar assim, mas vai acontecer. Ai, obrigada, É Van. isso. Obrigada a Obrigada você. pela sua presença. Foi muito gostoso o Obrigada. bate-papo, você viu, Foi um né? bate-papo. Foi um bate-papo, mas aqui você vê até poltronas, Sim, a gente acho que aquela estrutura da mesa deixa mais profissional, mas aqui realmente é um bate-papo. Foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história. Eu tenho certeza que o que você falou, alguém vai ouvir e vai agregar também, né, para essas espero. mulheres. Obrigada pela sua Espero. Muito presença. obrigada.
E nós estamos encerrando mais um episódio do Gi Patriã. Até o próximo.